Bom, pessoal, nessa aula a gente vai ver outros operadores, né? Então já pode fechar aqui. Bom, é isso mesmo. Deixa eu ver. Colocar um novo JSP, tá? E esse JSP a gente vai chamar ele de laco for. E a gente vai ver como seria utilizar o laço for, tá? Dentro dos nossos JSP pelo scriptlets, ok? Tá? Então vou pegar aquela template lá, né, para a gente deixar sempre no padrãozinho, Ctrl A, Ctrl C, fecha aqui, Ctrl A, apaga, Ctrl V, Ctrl S, né, vamos pro título da página, vou colocar laço, aqui pode, laço for, Ctrl S, vamos dar uma olhadinha no exercício anterior de variáveis, que sabia, variáveis, eu vou colocar assim mesmo, eu sei que deve ter acento, mas enfim. Fecha aqui, Ctrl S, e aqui laço for, mesmo título do exercício. Ctrl V e Ctrl V. Certinho. Aqui no content a gente vai abrir um scriptlets, tá? E a exemplo do exercício anterior a gente vai escrever um, a gente vai fazer uma coisa mais. Vamos fazer uma coisa simples nessa aula. E na próxima a gente faz uma coisa um pouquinho mais complexa. Tá? Eu estou fazendo um pouco fora de ordem. Agora eu estou fazendo laço, depois eu faço while. Mas a ordem acho que não altera o assunto, né? Vamos dizer assim. O JSP ele também é igual ao Java, ele está separado por assuntos. Então, independente de eu fazer o laço agora e querer falar de if else depois, vocês vão ter que ver tudo. Então, não tem importância se eu passar isso agora. É o que eu achei interessante com o lance das tabelas lá. Tá? Então, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou fazer um exemplo. Tá? Um exemplo simples. Então, ficaria mais ou menos assim: for, for aí, int i, é o mesmo procedimento, int i igual a 0, ponto e vírgula. Tá? É quase um padrãozinho para fazer essa função. A gente fala que o i ele é menor que 10. Tá? Tá? Ou, né, essa seria a condição. Tá? Aqui a gente fala enquanto a gente está escrevendo. E depois o i se auto-incrementa, mais. Tá? Então, declaro o i do tipo inteiro, falo que ele é igual a 0, depois informo que ele é menor que 10 e ele recebe o auto-incremento. Tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai colocar um alt.println para ver a saída. Tá? Ponto e vírgula, que eu vou colocar o valor de i, o valor de i é igual mais i, tá, pessoal? Sem muito segredo, né? A gente sabe fazer um laço for. Tá? Então aqui, mais o i. Tá? Então se o i ele é igual a 0, depois a gente fala que a condição é enquanto ele for menor que 10, ele recebe o autoincremento, que é o mais mais. O mais mais sempre vai adicionar 1 a ele. Né? Então ele vai ficar rodando isso aqui enquanto o i for menor que 10. Tá? Então essa é a funçãozinha do laço for. Tá? Então aqui eu vou colocar aqui só um subtítulo aqui, H3. Tá? Exemplo de laço for com a variável i sendo menor que 10. Tá? Escrevendo no HTML mesmo. Tá? Vou colocar até um vírgula aqui.
menor que 10. Ou enquanto for menor que 10. Ctrl S. Tá? Vamos rodar direto esse aqui, depois a gente cadastra ele e as variáveis lá no index, no menu. Tá. Ficou aqui, né, pessoal? O valor de i é só que ficou chato, né? Ele parou no 9 porque é enquanto ele for menor que 10. Quando ele passa a ser igual a 10, para o laço, certo? Então, beleza. Vamos só ajustar aqui para a gente ver para a gente acabar vendo um resultado melhor. Vou colocar um mais e o sinal de aspas aqui. Vou colocar um /n, tá? Ctrl S. Tá? Deixa eu dar um refresh aqui. Não ajudou muito não. Tá? Então vou colocar uma tag HTML direto, tá? Porque o JSP ele aceita tags HTML direto. Então, em vez do /n no texto, eu vou colocar um br, fecha br, tá? Ctrl S. Pronto, agora ficou certinho, do jeito que a gente queria ver. Tá? É interessante a gente saber, assim como entrou o br aqui, tá? Então esse é um exemplo, tá? Agora eu vou colocar aqui, Ctrl V, e vou copiar esse trecho de código para cá. Tá? Aqui, ó. Ctrl V. Tá? Aqui, em cima desse segundo exemplo, eu vou colocar aqui um BR. Tá? Deixa eu marcar aqui no texto, primeiro, traço. E aqui, segundo, traço. Tá? Então, um primeiro exemplo e um segundo exemplo. No segundo exemplo, tá, a gente vai escrever ele depois que a gente fizer o código. Tá? Então, escreve depois que fizer o código. A gente vai colocar aqui dentro só HTML agora. Tá? Então vamos fazer o seguinte, colocar o sinal de percentual, vamos colocar a tag tabler. Aliás, nem precisa ser aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá? Nem precisa ser aqui. O table pode ser aqui, ó. Deixa eu só ajustar o código para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá? Então, enquanto ele tem a estrutura do laço fora aqui, opa, Ctrl Z, apaguei ali. Eu entro aqui, deixei dentado também bonitinho para ficar mais enxuto. Tá? Enquanto eu tenho essa estrutura do laço fora aqui, tá? Deixa eu tirar esse excesso de espaço, porque aí fica melhor de ver. Enquanto eu tenho essa estrutura aqui, eu posso abrir aqui uma table e começar a interagir com o código HTML através do código Java. Tá? Só que assim, de uma maneira dinâmica, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho um table, aqui eu vou colocar um... Agora aqui dentro do código eu vou colocar as minhas tags, tá? De formar a tabela, que é o tr e o td. Tá? E aqui no meio eu vou colocar a variável i. Tá? No meio dessas tags eu vou colocar a variável i, então eu vou colocar mais i. Aí depois eu coloco o sinalzinho de mais e continuo colocando as minhas tags, agora as de fechamento. Fechar a primeira td, tá? Então td, e depois eu fecho a tr. Tá? E aí ele deve formar uma tabela de acordo com a quantidade de caracteres que vem aqui. Então ele vai formar a tabela, o conteúdo da tabela vai ser formado por conta desse pedaço de código aqui, pela quantidade de caracteres, ok? Então ele tem que me trazer 10 linhas, uma coluna com 10 linhas, tá? Porque aí basicamente vai ter uma coluna para cada linha. E a única coisa que vai ter entre essas cédulas vai ser os numerais, referente. Então vou dar um Ctrl S aqui e vou executar. Tá? Aqui ele trouxe certinho até 9, tá?
Só que ele não mostrou a tabela, né? Então, para mostrar a tabela, a gente coloca border igual a 1, tá? Ctrl S. A gente dá um refresh aqui, tá? Ele traz a tabelinha e poderia ser uma tabela com nomes dinâmicos, com nome de qualquer pessoa. Isso aí a gente vai ver um exemplo, talvez a gente veja um exemplo mais para frente trazendo de um banco de dados, tá? Então, beleza, essa é a forma. Agora, se eu quiser uma tabela, um exemplo, uma tabela com 20 linhas, tá? Basicamente. Tá? Então, eu vou colocar aqui no texto, aqui por fora, vou colocar linha igual a, tá? E aqui na frente tem que ter apenas um número informando qual a linha. Só que assim, para 20, né, como o i ele tem o valor de 0 e é enquanto o i for menor que 20, então eu não vou ter 20 linhas, tá? Para eu ter 20 linhas, o certo é colocar 21, tá? Porque aí enquanto o i for menor que 21, ou seja, quando ele chegar a 20, aí eu tenho as minhas 20 linhas, tá? Corretamente. Então, Ctrl S e vamos executar. Ok? Aí aqui, vamos lá. Aqui, ó, linha 20, tá? Eu acho que esse conceito, né, pessoal, para quem, pelo menos para quem fez o curso de Java, tá tranquilo, tá? Então, ele segue preenchendo as tabelas aqui, linha, informando, né? E só que essa tabela ela tá sendo criada dinâmica. Por quê? Porque as tags HTML a gente está printando. Então a gente está colocando, inserindo as tags, né, de acordo com o loop do laço, né? Porque o i é igual a 0 e depois o i é menor que 20, 21, né? Tá? Então, quando ele chegar no 20, ele tem que parar. E aqui ele recebe o auto-incremento, né? E ele recebendo o auto-incremento, logicamente ele vai ficar rodando até uma vez. Primeiro ele chega aqui, ele tem 1. Aí depois ele roda, ele chega aqui, ele tem 2. E assim por diante. Enquanto ele for menor que 21, ele vai ficar rodando. Então, esse é o conceito de criar essa tabela dinamicamente utilizando o laço for. Tá? Então, pelo menos é isso. Mais para frente a gente faz um exercício mais com a lógica mais acirrada dentro do contexto. Um exemplo, a gente chama uma página, informa um parâmetro num campo, aperta um botãozinho, esse parâmetro vai para outra página e forma a tabela de acordo com a quantidade que a gente joga de uma página a outra. Tá? Então isso aí seria interessante para formar relatório. Eu quero um relatório com 10 linhas, entendeu? Então a gente coloca o parâmetro 10 e um input. Aí ele joga para lá e sai formulando as tabelas de acordo com o parâmetro. Isso aí a gente faz um pouco mais para frente, tá? Na próxima aula eu vou entrar com outro exemplo aqui, tá? Exemplo de interagir com HTML usando a lógica com Java. Tá? Esse daqui é o exemplo. Tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua aí.